Nosso estudo de hoje, irmãos, é uma continuação daquele estudo que nós estamos desenvolvendo em cima daquele livro Justificação e Regeneração, do Charles Slater, né? Nós já passamos 2 capítulos dele, né? Falamos primeiramente sobre a questão do pecado. Na aula passada nós iniciamos essa discussão, nós fizemos um resumo dessa discussão, né? E nós falamos que o maior problema do homem é o pecado, né? É o pecado. Por quê? Porque todos os problemas da sociedade, de alguma maneira, gravitam ao redor do pecado, certo? Então, aquilo que eu disse, né, parafraseando um professor meu, né, o reverendo Valdeci, se o problema do homem fosse econômico, Deus mandaria um economista, né? Se o problema do homem fosse filosófico, Deus mandaria um filósofo. Se o problema do homem fosse social, né, seria bem-vindo um sociólogo, né? Mas o problema do homem não está apenas no âmbito da sociedade, da economia, da compreensão da vida, mas está acima de tudo, não é, em não ter paz com Deus, não é? Nós nascemos numa situação de pecado na qual nós não temos paz com Deus. Então Deus mandou o seu próprio Filho, né, para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos, né? Então nós falávamos que nessa situação do pecado nós temos 2 realidades que precisam ser vistas. Então o pecado ele é ao mesmo tempo interno, ou seja, aquela história, né, do Tostines, né? O Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Lembra daquela propaganda? Se você lembra dessa propaganda, fique em casa, né? Você está na zona de risco. Mas lembra dessa propaganda? É um trava-língua, né? Nós chamamos isso na lógica de falácia. A falácia da repetição do princípio. O que eu vou falar é muito parecido com isso, mas não é uma falácia, tá certo? O que é falácia, pastor? Falácia é um argumento que parece certo, mas ele está errado, ele não é lógico, ele não parte das premissas da lógica, tá? Você quer ter um exemplo de falácia? Assista debates políticos, né? Você vai ver um monte de falácias ali, né? Irmãos, então nós não somos pecadores porque nós cometemos pecado. Ou seja, você comete um pecado, então a partir desse momento você passa a ser um pecador. Certo? Não, não é isso. Você comete pecados porque você é pecador. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos um coração, não é, corrompido pelo pecado. É óbvio que esse coração tem sido regenerado pela obra do Espírito Santo. Mas nós, por inteiro, fomos corrompidos pelo pecado, inclusive o nosso coração. Inclusive o mais íntimo de nós, a sede de nossas emoções, de nossos desejos, está maculada pelo pecado, né? E tem sido alvo da restauração do Espírito Santo. De tal maneira que nós não somos mais igual nós éramos. Então, nós temos um coração pecaminoso que se exterioriza em atitudes pecaminosas. Então o homem ele é pecador por dentro e por fora, ok? Então o pecado ele corrompe o homem, não é? E o pecado ele condena o homem. São as 2 realidades do pecado em nossa vida. E nós também falamos aula passada que mesmo que o homem fosse, né, não fosse impotente diante do pecado, ou seja, mesmo que o homem tivesse na sua liberdade, se o homem tivesse condições no exercício de sua liberdade de lutar, de não pecar mais, não é? E isso não libertaria da condenação dos pecados anteriores. Eu vou dar um exemplo para você, como o bandido que chega e fala assim, olha, eu roubei, eu matei, né? Mas agora acabou.
agora não vai ter mais isso, não é? Isso não adianta. Então, o homem, mesmo que ele pudesse, a partir desse momento, viver de tal maneira a não pecar mais de nenhuma forma, mesmo assim ele ainda estaria condenado pelos pecados anteriores. Ok? Então nós vimos, né, anteriormente, nas aulas anteriores, então como pode um Deus justo, né, justificar um pecador? Como pode um juiz justo decretar justiça a alguém cujas provas de sua condenação, para a sua condenação, são cabais? Não é? Nós vimos que a única maneira de nós sermos justificados é por meio de Jesus Cristo. Então Jesus salva o seu povo, né? Aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, não é? De fato, né, nós somos pobres e necessitados, o Senhor que cuida de nós, né? Então, o Senhor Jesus, ele assume a nossa dívida, porque ele se fez homem igual a nós, em todas as coisas, exceto o pecado, certo? Então, como homem, e como um homem que não cometeu os mesmos pecados que nós, ele pode assumir a nossa dívida, ele pode ser o nosso Goel. O que é o Goel? É o nosso resgatador. Então ele nos resgata dessa situação de pecado, né? E como nós sabemos que isso tem validade para Deus? Porque Jesus também é Deus. Ao mesmo tempo que ele é homem, Jesus também é Deus. E como Deus, ele valida essa transação, não é, que vai ocorrer na cruz do Calvário. Então Jesus, ele não só nos justifica, de tal maneira que os pecados que nós cometemos foram esquecidos, não é? Também o Senhor, ele possibilita, Jesus possibilita na cruz, que a justiça de Deus seja derramada sem que nós sejamos consumidos por ela. Ok? Então esses foram os assuntos e nós, nessa aula, nós começamos a falar sobre as características da justificação. Tá? Nós vamos observar que nós vamos falar de 7 características. Então a justificação se dá por meio do sangue de Jesus, nós já tratamos sobre isso na aula passada. A justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo. A justificação não possui gradações ou níveis, ou seja, você não é mais ou menos salvo, né? Você é salvo plenamente. A justificação, ela nos dá mais do que perdão, não é? Mais do que perdão. A justificação, ela é tanto positiva quanto negativa, não é? O que é a justificação negativa? Nós vamos ver isso. É o ato de Jesus tirar os nossos pecados, subtrair os nossos pecados. E como ela é positiva? É o ato de Jesus adicionar a nós a sua obediência, os seus méritos, certo? A justificação é de uma vez por todas, ou seja, você não tem que continuar sendo justificado, e ela é recebida pela fé. Então nós vamos continuar falando sobre isso. Como eu disse para os irmãos, nós já falamos que a justificação ela é efetuada pelo sangue de Jesus Cristo, certo? Isso é uma coisa que tem que ficar muito, muito clara em nossa mente, não é? A justificação acontece mediante o pagamento de um resgate, não é? A satisfação da justiça. Então, se nós formos ali a Romanos capítulo 4, não é? Nós vamos observar isso. Desculpe, literalmente o meu celular caiu. Né? Literalmente o celular caiu. Nós, aula passada, refletimos aqui Romanos 4, que é quando nós temos ali
aquele texto de Davi, né, o Salmo 32, falando sobre a justificação. Então, mas ao que não trabalha, porém, aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Desculpe, né? Aqui Paulo, no versículo 4 e no versículo 5, ele mostra o seguinte: olha, aquele que trabalha, ou seja, aquele que participa de alguma maneira da salvação, ele tem, aquele que trabalhou, o salário que o patrão dá não é um favor, é uma dívida, certo? Então, ou seja, você trabalhou o mês todo, o seu patrão chegou no final do mês, ele é seu devedor, porque você prestou serviços a ele e você deve receber o seu salário de volta, certo? Agora, imagine que você não tenha trabalhado e mesmo assim o seu patrão lhe dá o salário. Você não é devedor, né? O seu patrão está fazendo algo que ele não precisaria fazer. A mesma coisa acontece na nossa salvação. Nós não trabalhamos para a nossa salvação. Jesus fez tudo por nós. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Então, como nós temos acesso a essa justificação? Pela fé. É pela fé de que nós somos salvos, que os méritos de Jesus foram colocados sobre a nossa vida, que nos dá acesso a essa certeza, certo? Então, irmãos, o arrependimento por si só é aquilo que Paulo diz lá em Efésios, não é? Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai falar de dois elementos, a fé e as obras, não é? Para mostrar que nenhum dos dois elementos pode, por si só, nos garantir a salvação. Então, Efésios 2, versículo 8, não é? Achou aí? Aqui Paulo diz o seguinte, Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Veja, nós somos salvos pela graça. Mediante a fé. E isso o quê? A graça e a fé. Esses dois elementos, não é? Esse isso está se referindo a esses dois elementos, a esse conjunto. Por quê? Ele vai explicar logo em seguida. A fé que ele está falando não é a nossa capacidade humana de acreditar nas coisas. A fé que ele está falando é a fé salvadora, que é graça de Deus, que foi derramada sobre as nossas vidas como graça. Então veja, porque pela graça sois salvos mediante, né, pelo instrumento da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, ser salvo mediante a fé, ser salvo pela graça mediante a fé, é dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. Não depende de nossas obras, não depende da maneira como nós andamos, nos portamos. Então eu posso ser o maior pecador do mundo, não é? Eu posso ser uma pessoa aí que vive de forma inapropriada e mesmo assim eu ser salvo? Não é isso que o texto está falando. Se você acredita que é salvo e você não vive da maneira como se deveria viver, então você se equivocou quanto à sua conversão. Porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus, né, eles não vão andar no pecado. É aquilo que Paulo vai perguntar aos Romanos no capítulo 6. Né? Capítulo 6, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ou seja, eu vou permanecer no pecado, eu vou continuar pecando para Deus ter mais oportunidade para me perdoar. E isso é o que João vai falar em Apocalipse, de conhecer as coisas profundas de Satanás. Lembra de Jezabel, né? Que João vai citar em uma das igrejas de Apocalipse? Ela ensinava as pessoas a conhecer as profundezas de Satanás. O que era isso? Exatamente isso. Vamos continuar no pecado,
Você não precisa mudar nada da sua vida. Você pode continuar pecando, porque quanto mais você pecar, mais oportunidade você vai dar a Deus para ele exercer a misericórdia dele. Né? E isso é uma doutrina diabólica. Uma doutrina diabólica. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas têm endossado, né, os seus sermões com essa doutrina. E muitas igrejas... mas como assim, pastor? Tem igreja ensinando a pecar? Não, não tem. Eu não vi igreja ensinando as pessoas a pecar. Mas eu acredito que você faz o mesmo desserviço quando você não exorta sobre o pecado. Imagine que você entra numa autoescola e você nessa autoescola você não sabe, você não conhece o básico das leis de trânsito, você não tem acesso, você não conhece as placas de trânsito e você não sabe o que é certo e o que é errado. Eles simplesmente, né, dão a você uma carteira de habilitação e você sai aí dirigindo aí, aprendendo por si só. Então, irmãos, é complicado. Muitas igrejas, para ter membresia, têm endossado uma pregação frouxa quanto à moral. Então isso é muito sério, é muito danoso. Imagine que você vá a um médico e ele não critica os seus problemas de saúde, né, os maus índices dos seus exames. Imagina que aconteça isso. Né? Fala, não, olha, continua comendo gordura mesmo, continua tomando refrigerante, continua fazendo tudo que você faz, que tá certo. Né? Esse médico quer que você morra. Então, nós não podemos permanecer no pecado porque nós morremos para o pecado. Então, aquele que foi salvo pela graça, ele morreu para o pecado. Mediante a fé, ele morreu para o pecado. Então, eu não sou salvo apenas pela fé, porque a fé ela vem junto com a graça salvadora. Também eu não sou salvo pelas obras. Ou seja, para que ninguém se glorie. Paulo vai falar isso, olha. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, de tal maneira que eu posso chegar no céu e falar assim, olha, Senhor, o Senhor viu meu currículo? O Senhor viu aí que as minhas boas obras, o como... puxa no RH aí, né, as minhas boas obras. Meus irmãos, é aquilo que eu falo para aquele exemplo que eu dou na igreja, da cozinha suja. O seu coração é como uma cozinha suja. Uma cozinha suja pode fazer bons pratos, mas todos eles são maculados pela sujeira dessa cozinha. Quando você conhece a cozinha, aquele prato, por mais apetitoso que ele seja, ele não tem muito valor. Eu vou citar aqui um colega meu que está me assistindo aí, o Rodrigo, né? Rodrigo se lembra quando a gente fez validação, né? Tinha um restaurante que a gente comia e a gente ia morrendo de fome lá comer e um dia nós estávamos comendo e uma barata saiu da cozinha e andou ali pelos funcionários, ninguém se importou com ela, ninguém deu atenção para ela, não é? E eu fiquei pensando, falei, se essas pessoas não estão se importando com a barata que elas estão vendo, imagine os outros perigos que tem lá dentro. É óbvio que a gente acabou de não comer o nosso prato, né? Mas fomos mais criteriosos nas próximas escolhas. Então é aquela coisa, por melhores que sejam as suas obras, elas vêm de uma cozinha suja. Sabe aquele ditado de mãe, quem não te conhece que te compre? Sabe, mãe tem esse ditado, né? Quem não te conhece que te compre. O que significa isso? Olha, quem não conhece vai acreditar no que você está falando, no que você está fazendo. Mas quando alguém te conhece de verdade, sabe das suas reais intenções. Então entenda que Deus lhe conhece. Deus conhece o seu coração. E por mais que você haja de maneira a parecer uma pretensa justiça, Deus sabe. Deus é o cliente que conhece a situação da cozinha do seu coração. E por melhores que sejam as obras que você pratique, o Senhor sabe de onde elas vieram e o quanto elas estão maculadas de alguma maneira pelo pecado. Então, essa é a realidade. E o arrependimento? O arrependimento ele paga pecado? Não.
O arrependimento é a ação do Espírito Santo que me leva a ter noção do meu pecado. Por quê? Porque antes da ação do Espírito Santo, antes da conversão, eu não tinha noção do meu pecado. Essa é a ideia. Então, o arrependimento para a salvação, ele é a ação do Espírito Santo em me convencer do meu pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, versículo 8. Então, a partir dessa realidade, eu tomo consciência de que eu sou um pecador. Imagine que você encontre um assassino e ele fala assim, olha, eu matei muita gente, mas eu me arrependi. Não é? Você está arrependido? Então você tem que ir embora daqui, porque afinal de contas, não é? Você está arrependido. Não, meus irmãos. A única coisa que o arrependimento ele termina, não é? É a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela acontece até que o pecador se arrependa. E ela pode ocorrer durante o arrependimento para a edificação dele. Então, fora isso, meus irmãos, o arrependimento é apenas uma constatação. Então, o que importa, de fato, é que nós creiamos, tenhamos fé que fomos salvos pelo sangue de Cristo. Não importa o tamanho, a dimensão da sua fé. Nós vimos aula passada, ali na Confissão de Fé de Westminster, né, que a fé ela pode ser fraca ou forte, né? Fraca ou forte. Essa é uma realidade da nossa fé. Né? Por que isso? Porque nós podemos exercer, né? Nós podemos, quando nós buscamos os meios de graça, como por exemplo a palavra, os sacramentos, nós fortalecemos a nossa fé. Nós ganhamos mais experiência na nossa fé. Agora, quando nós nos distanciamos desses meios de graça, nós vamos falar mais sobre isso hoje, nós enfraquecemos nossa fé. J.C. Ryle, naquele livro belíssimo que eu já indiquei para vocês, que é o livro Santidade, é uma versão completa. Antigamente a gente só tinha esse livro resumido, né, pela PES. Hoje não, hoje a Fiel lançou ele completo. Desde 2009 nós temos esse livro aqui. Livro muito bom. O J.C. Ryle ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai comparar essa questão da fé, ele vai trazer a discussão da fé fraca ou forte para o âmbito do crescimento na graça. Então, ou seja, nós nos desenvolvemos a graça de Deus em nossa vida, nós tomamos conhecimento da graça de Deus em nossa vida a partir da maneira como nós a conhecemos, né? Nós trabalhamos com ela. Então, ou seja, se eu busco compreender mais a palavra, eu estou exercitando a minha fé. E isso mostra o quê? Um crescimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar ali, por exemplo, 1 Pedro 2, versículo 2, você vai ver Pedro justamente trabalhar com esse conceito. Olha só. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, aqueles que se convertem, assim como uma criança, ela deseja o leite genuíno, o leite verdadeiro, não é? Para que, por meio dessa alimentação adequada, ela possa crescer. Então, assim, o cristão também, ele vai desejar o quê? O genuíno leite espiritual, o genuíno alimento espiritual, e nós não encontramos outro alimento espiritual senão na palavra, senão na fiel pregação, senão nos sacramentos, né, na vida de igreja, para que isso corrobore, né, e ajude o nosso crescimento. Então nós vamos nós vamos ficando mais experientes na fé. Se você for para 1 João 2,
de 12 a 14, né? 1 João 2, de 12 a 14, você verá a mesma realidade sendo tratada por João. Né? João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui, na verdade, João não está muito interessado. A gente vê muito esse texto sendo usado em acampamento de jovens, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, na palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Eu já ouvi esse versículo em muita abertura de acampamento. Aqui João não está interessado tanto em idade. João está interessado aqui em falar de progresso na fé. Que a fé ela tem um crescimento. Ou seja, quando eu me converto, né, eu tenho uma fé ainda inexperiente. Eu conheço ainda de forma inexperiente. Mas quando eu vou me desenvolvendo na fé, eu passo de fato a conhecer o Pai. A ideia aqui, você vê que ele faz o que nós chamamos de quiasmo, né? O principal que ele quer dizer está no meio. Ou seja, ele começa falando aqui, ó, pais, vos escrevo, porque conheceis aqui, pais, jovens, filhinhos. Aí depois ele começa, pais, jovens e filhinhos. Então ele está mostrando o quê? Que você tem um progresso espiritual. Você tem uma fé imatura, onde você conhece a palavra, você combate os seus pecados, mas você caminha para uma fé mais sólida. E que fé sólida é essa? Não é? Conhecer o Pai. É ter uma fé em que você conhece de fato o Senhor. E essa fé não vai lhe eximir de ler a palavra. Essa fé não vai lhe dar o direito de não ter uma vida. Muito pelo contrário, né? É essa fé que vai lhe dar a você essa constante fome pela palavra. Por quê? Não é porque a criança cresceu que ela deixou de ter fome, não é? Então, quando ela era criança, ela desejava o leite, o genuíno leite, né? O alimento espiritual. Quando essa criança cresceu, ela até sentiu mais fome, algumas crianças, né? Elas passam até a sentir mais fome. Mas ela continuou sentindo fome, mas dos alimentos próprios para cada idade. Então, Paulo vai usar o mesmo termo leite aos coríntios de uma forma pejorativa, ou seja, vocês estão no leite. Vocês tinham que estar comendo coisas sólidas. Ou seja, o grande problema é uma fé imatura, é uma fé que não cresce, é uma fé que está sempre frágil, está sempre se guiando por memes de internet. Sabe aquela fé tão frágil, que ao primeiro vento de doutrina, essa fé ela busca isso. Ela quer inovações, ela quer novas doutrinas, ela vive de frases feitas de internet. Então ela cita, né, teólogos que ele nunca. Você vê cristãos citando teólogos que nunca leram. Eles só leram as frases que eles viram na internet e acharam bonitas e compartilharam. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria, muito séria. A nossa fé ela pode ser fraca ou forte. Agora, uma fé fraca sobre uma ponte segura, que é Cristo, essa pessoa também pode ser salva. Porque o que importa não é a fraqueza ou a fortaleza de sua fé. Se você tiver uma fé forte em uma ponte fraca, você vai desmoronar com ela.
É o que acontece, por exemplo, nas pessoas que botam a sua confiança nos ídolos. Nos ídolos. Então eu confio nos ídolos pagãos, eu confio nos prazeres deste mundo, a minha fé é forte, mas em coisas fracas, frágeis, né, que não conseguem me suportar. Então nós falamos muito sobre isso lá passada, né? E hoje eu gostaria, né, de colocar mais um conceito para você, além da justificação se dá pelo sangue de Cristo. A justificação ela é um ato jurídico, jurídico, no qual o justo juiz nos declara justos. Então a justificação é uma declaração de que nós somos justos. Citando Charles Slater, ele diz o seguinte: quando Deus nos justifica, ele declara que algo é verdadeiro sobre nós. Do lado de fora, isto é, objetivamente, ele declara que somos justos, retos, à vista de sua lei. Qual que é o oposto de justificar? Condenar. Quem não foi justificado, quem não foi considerado justo, obviamente, será condenado. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4, versículo 24. Aqui a palavra nos diz: vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não é? Então, aqui Paulo está falando sobre santidade, e ele está falando que um dos aspectos da santidade, né, ou seja, na nossa conversão, nós nos revestimos desse novo homem. Desse novo homem que carrega ali essa justificação. Nós somos justificados. Paulo também, ali em Romanos capítulo 8, ele vai mostrar como as coisas estão atreladas na fé. Né? 8:33. Veja. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que coisa interessante. Quem vai acusar os filhos de Deus? Foi Deus que justificou. Como você vai dizer que aquela pessoa que foi absolvida, ela é culpada? O policial pode prender aquele que foi declarado inocente pelo juiz só porque ele assim acha que ele é culpado? Não. Por quê? Eu estou fazendo um paralelo, né? Assim como o policial, o acusador, não é? Ou mesmo o promotor que tem essa função, ele não pode prender o réu, decretar a prisão do réu depois que foi proferida a sua inocência. Assim, também, ninguém poderá intentar acusação contra aqueles que o Senhor diz que são justos. E por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Quem pagou a nossa... Nós somos pecadores? Somos. Mas os pecados que nos garantiriam a morte foram pagos por Jesus. Foram pagos pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos justificou. Então alguém pode falar que nós não fomos justificados? Que ainda há alguma dívida a ser paga? De forma alguma. De forma alguma. Então, a justificação é um ato declarativo de Deus. Terceiro elemento, a justificação ela não possui gradações ou níveis. Ou seja, você começa na fé hoje, você é 5% justificado. E durante a sua caminhada na fé, você vai sendo justificado gradativamente. Ou você vai passando por níveis. Olha, se você resistiu à pandemia agora em 2020, você está mais justificado do que antes. Não. O homem ele é 100% justo ou 100% condenado. Ninguém pode ser condenado. Olha, você é 99%, igual aquela música, né?
99% justo, o problema é aquele 1%. Não, não existe isso, né? Nós somos completamente justificados, de tal maneira que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ninguém pode nos condenar, porque nós estamos em Jesus Cristo. Abra aí 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 21. Olha só o que a palavra nos diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos. Veja, para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Novamente cito uma frase do Charles Slater: o diabo tentará fazê-lo pensar que você é pelo menos um pouquinho condenado à vista da lei de Deus. Mas você não está. A nossa justificação ela foi, ao mesmo tempo, perfeita e absoluta. Ou seja, aquele que não tinha pecado algum, que no caso é Jesus, ele se fez pecador. Como? Assumindo o nosso pecado. E ao pagar esse pecado na cruz, ele nos fez justiça de Deus. Ou seja, ninguém vai poder intentar acusação contra nós. Por quê? Porque foi Jesus que pagou o nosso pecado. É essa a realidade que não pode sair da nossa cabeça. Quarto conceito: justificar é mais do que perdoar. Eu vou dar um exemplo para você. Você assiste aqueles filmes americanos, não é? O cara tá na cadeira elétrica, indo para a cadeira elétrica, e ele fica esperando o telefone do governador, né? O governador ligou, né? Ou o presidente ligou, por quê? É o que eles chamam de perdão executivo. O presidente pode decretar perdão de um condenado. No Brasil também existe esse dispositivo. Se você for lá na segunda seção das atribuições do presidente da República, na Constituição de 88, no artigo 84, na atribuição 12, está escrito o seguinte: compete privamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ou seja, é um pouco diferente da realidade americana, mas o que seria esse perdão presidencial? Seria a pessoa sair sem pagar nada, não é? Seria sair numa boa. Eu recebi o perdão, eu sou um criminoso, eu não paguei pelos meus pecados, mas eu fui perdoado e o presidente falou e tem que aceitar. Não, a justificação ela não é só perdão, ela é mais do que isso. Jesus, ele morreu no meu lugar. Ele pagou a pena no meu lugar. A questão é, Deus não chegou e falou assim: olha, gente, sabe aquele negócio que eu falei lá em Gênesis, que quem comesse daquele fruto morreria? Olha, eu acabei com isso, não tem mais pecado original, eu perdoei vocês, vivam tranquilos. Não, meus irmãos, né? Quando Deus justifica, ele não está deixando ninguém sair numa boa. Eu estou citando aqui o Charles Slater, com seus pecados ainda pairando no ar. Ele não finge que os pecados já foram pagos. Em vez disso, ele vê que os seus pecados realmente foram pagos em Cristo. Ou seja, na justificação nós somos perdoados porque o nosso pecado já foi pago. A única maneira, então, do pecador andar de cabeça erguida, ou seja, não andar oprimido pelo seu pecado, é o fato de saber que todos esses pecados já foram pagos.
foram pagos por Cristo. Então, se você for lá em 1 Pedro 2,24, nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Né? 1 Pedro 2,24. Começando no 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Aqui Pedro citando Isaías 53. Então, ou seja, Jesus na cruz, ele carregava de fato os nossos pecados. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Como aquela música que nós sempre cantamos na igreja, né? Eu sei que foi pago um alto preço, né? Para que contigo nós fôssemos um como irmãos. Então Jesus, ele pagou essa dívida na cruz do Calvário. E a pagou de uma vez por todas, né? Irmãos, outro ponto que tem que ser salientado aqui na justificação é que ela é ao mesmo tempo positiva e negativa, certo? Então, ou seja, quando nós falamos que Jesus ele pagou os nossos pecados na cruz, nós temos que entender que esse ato ele tem duas dimensões. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículos 6 e 8. Nós já lemos esse versículo. Esse sim é o versículo que cita o Salmo 32, não é? De Davi. Então veja. E assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem que Deus atribui justiça, independente das obras. Então, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados encobertos. Então essa é a parte negativa não entenda negativo e positivo aí como bom e mal. Porque a gente fala assim, ó, isso é negativo. E pra gente às vezes falar que algo é negativo é o sinônimo de falar que algo não é bom. Olha, isso é positivo. Então é sinônimo de falar que algo é legal. Não, gente. Aqui a ideia de negativo e positivo é de negativo, subtração, e positivo, adição. Ok? Então a parte subtrativa da justificação, a parte negativa da justificação é essa. Que, né, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas, os pecados foram encobertos. Então essa parte negativa, você subtraiu os pecados. Você era uma pessoa cheia de pecados. Na cruz, Jesus o subtraiu totalmente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa é a parte positiva. Ou seja, o Senhor não vai mais imputar pecado. O Senhor não vai mais colocar pecado sobre essa pessoa. Por quê? Porque a obediência de Jesus foi colocada sobre a sua vida. Então, vamos ver essas duas questões de uma maneira melhor? O aspecto negativo, né? Aquilo que subtrai os pecados na justificação. Deus não leva em consideração os nossos pecados. Tá? Nossos pecados foram cobertos e jamais imputará pecado. Deus pode fazer isso somente porque nossa dívida foi paga e foi imputada em Jesus. Certo? Essa consciência do perdão, e agora eu vou citar um texto do Luiz Berkoff, essa consciência do perdão e de uma renovada relação filial, muitas vezes é perturbada e obscurecida pelo pecado. Ou seja, muitas vezes, eu vou dar um exemplo para você entender isso aqui. Quando você está pecando, você lembra que Jesus morreu por você? Então quando você, por exemplo, no meio de uma briga, você ofende a sua esposa, você ofende os seus filhos, ou você age de maneira torpe, arrogante com alguém, ou quando você mente por algum motivo,
Você, você pensa nesse momento que isso custou o sangue de Cristo? Então, os nossos pecados, eles perturbam essa consciência que nós temos do perdão, assim como essa relação filial que nós temos com Deus. Ok? Mas não se preocupe, o Luiz Berkoff continua. E de novo desperta e fortalece nossa confissão e oração. Ou seja, a gente peca e ao pecar nós não estamos em plena consciência do quanto isso, do qual o valor disso na economia da salvação. E eu, depois, movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está agindo e trabalhando na minha vida, eu tomo consciência desse pecado e eu confesso esse pecado. Então eu vou lá ao Senhor e falo assim, olha Senhor, eu pequei, eu agi mal, né? Eu não fui fiel como deveria ser. Né? Aí nós oramos pedindo perdão a Deus e temos confiança de que o Senhor tem nos perdoado. Uma parábola interessante para a gente entender essa realidade está lá em Mateus 18. Mateus 18, 21 a 35. É a parábola do rei compassivo. O rei compassivo. Então veja, Mateus 18, 21 a 35. Só entendendo essa parábola, a questão aqui é o seguinte. Havia um servo, não é? Ou melhor, Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, não é? Então ele começa lá em cima, não é? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus vai mostrar, Pedro vai dar uma proposta para Jesus. Olha, eu posso perdoar 7 vezes? Olha, então ali, versículo 21, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Pedro precisava? De uma calculadora? Não. Pedro precisava de uma nova compreensão do que é perdão. Então a parábola do rei compassivo, ela é uma resposta a essa dúvida de Pedro. Ou seja, quantas vezes eu devo perdoar? Como eu vou exercer o perdão? Porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Eu quero liberar perdão, né? Eu tenho muita complicação com esse negócio de liberar o perdão, né? Porque tá preso, depende de você eu perdoar, não é? O perdão, ele é uma consequência, não é uma coisa que nós fazemos por mérito pessoal. Veja só. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe aquele que devia 10.000 talentos. Meus irmãos, 10.000 talentos é uma quantia inominável. Inominável. Nós não sabemos, você não tem. Aqui é uma proposta, né, dessa quantia, seria aí equivalente a 164 mil anos de trabalho para um trabalhador comum. Então, 10.000 talentos seria 164 mil, né, dias trabalhados. Então, imagine que você, para pagar essa dívida, você trabalhe 164 mil dias sem receber um centavo sequer para pagar a dívida. Isso é impossível, não é? Imagine quantos anos você deveria trabalhar para pagar essa dívida. Então, essa era a dívida dessa pessoa, uma dívida impagável. É igual à dívida que nós tínhamos com o Senhor. Uma dívida impagável. Quando nossos primeiros pais, lá no Éden, pecaram contra Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles contraíram uma dívida impagável, ou seja, eles ofenderam um Deus santo. E aí você tem que entender a dinâmica. Quanto maior é a pessoa ofendida, maior é o seu crime. Lembra aquela história do tacar o sapato? O cara tacou um sapato no buche, alguns anos atrás, não é? Ele tacou um sapato, ele foi preso. Você taca o sapato no seu irmão, você leva uma bronca da sua mãe.
Ou seja, quanto maior for a pessoa agredida, maior é a ofensa. Então, essa é a dimensão. Ofendeu-se um Deus santo. Ninguém é maior do que Deus. Então essa ofensa é impagável, certo? Nós somos esse servo que estávamos nessa situação, de uma dívida impagável. Então Jesus está chamando Pedro para falar assim, Pedro, você é esse cara, né? Assim como você que está me ouvindo e eu somos esse cara que temos uma dívida impagável, ok? Então veja, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e o que devia e que a dívida fosse paga. Ou seja, nós fomos, por causa do nosso pecado, pré-ordenados ao inferno. Não é? Nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado. Se você for a Romanos 6, você vai ver isso. Nós éramos, ou melhor, se você for a Efésios 2, versículo 1, você vai ver que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo, em Romanos 6, vai falar que nós servíamos o mundo e o pecado. Nós devotávamos os nossos órgãos, a nossa vontade, a nossa razão, tudo que nós temos, ao pecado. E o salário que o pecado nos pagava por isso era a morte. Certo? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Essa é a atitude de todo crente que se converteu. Né? Na verdade, não, né? Ele não se converteu, não foi uma atitude dele, né? Ele foi regenerado pelo Espírito Santo e isso acabou se exteriorizando na conversão. Então, essa é a oração de todos nós. Senhor, eu tenho consciência do meu pecado. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu devo, o que eu devo eu não posso pagar. Mas tenha paciência comigo, tenha misericórdia. Um dia todos nós pedimos misericórdia a Deus. Né? E assim como o Senhor fez com esse servo, o Senhor fez conosco. O Senhor agiu com misericórdia. Olha só. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, ó, tá vendo? Aqui é a justificação negativa. Negativa. Perdoou a dívida, acabou, ó, sumiu. É aquilo que Paulo diz lá em Colossenses, que a carta de dívida que nós tínhamos foi rasgada na cruz. A promissória que você tinha com Deus, né? Aquela época que você assinava uma promissória, se você assinou uma promissória, fique em casa, você está na zona de risco. Né? Lembra? O pessoal assinava uma promissória, depois rasgava só a assinatura, né? E aí queimava, né? Comia, né? Então era aquela coisa. Então, irmãos, foi pago, acabou a dívida. Olha só. O servo perdoou a dívida do servo, ok? Agora o que acontece? Ele foi perdoado, ele foi justificado, ele tem que ter uma nova vida, uma nova maneira. E aí, aqui que Jesus quer ensinar Pedro. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Não é? 100 denários é uma dívida pagável. O denário era o salário de um dia de trabalho. Então ele devia aí uns 2, 3 meses de trabalho. É uma dívida substanciosa, mas não era uma dívida absurda. Eram 3 meses de trabalho, ok? Né? E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ou seja, olha, eu quase fui vendido como escravo porque eu não tinha dinheiro. Agora eu vou cobrar todo mundo, não vou perdoar mais ninguém. Essa é a lógica do mundo. Olha, o mundo é dos espertos. A partir de agora, eu vou cobrar de todo mundo, eu vou pegar geral. Essa é a lógica humana. E essa é a lógica do Pedro. Olha, eu vou perdoar até 7 vezes. Na 8ª, eu vou virar o giraia. A lógica divina, a lógica de Jesus é outra. É outra. Veja. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o à prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera.
Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu irmão, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Veja, a dinâmica aqui é aquela dinâmica que Jesus mostra na oração do Pai Nosso. Eu vou perdoar na maneira que eu fui perdoado. Ou seja, eu era esse servo que tinha uma dívida impagável, eu pedi misericórdia a Deus pelos meus pecados, o Senhor, ele exerceu essa justificação negativa, ou seja, ele retirou os pecados de mim e colocou em Cristo, e Cristo pagou esses pecados na cruz, de tal maneira que eu não tenho mais dívida alguma. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perdoar da mesma maneira. E esse é um problema. Por quê? Porque não é só 7 vezes. É infinito. Você foi perdoado infinitamente na cruz do Calvário. Então você tem a obrigação de perdoar infinitamente. Então não tem essa história de liberar perdão. Não é você que libera perdão. Quem liberou perdão foi Deus para você. Na cruz. Você só exerce o perdão que você já recebeu. Essa a questão. Essa a questão do texto. E aí, indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos, né, até que pagasse toda a dívida. Assim também o Pai do céu vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só, então esse é o aspecto negativo da justificação. Entenda negativo aí como subtração, tá? Na cruz, nossos pecados foram subtraídos. O aspecto positivo, ou seja, que adiciona algo, é que a justiça de Jesus, né, ela foi colocada sobre nós. Os arminianos não creem nisso, né? Aqueles que entendem que a salvação é pelas obras, não creem dessa maneira. Cada um vai se guiar aí pela sua própria justiça. À luz das Escrituras, nós entendemos que a justiça do Senhor foi colocada sobre as nossas vidas, né? Por quê? Porque o Senhor não nos imputará mais pecado. Essa é o que nós vimos no Salmo 32, que Paulo está citando em Romanos 4. Não só nossos pecados não vão ser mais, não foram extraídos, como não se atribuirá mais pecado. Ou seja, eu não sou mais pecador? Calma aí. Você continua sendo pecador, mas esse pecado ele não vai ser mais imputado na sua conta. Por quê? Porque agora você está sendo visto por Deus através dos méritos de Cristo. Tá? Então a obediência de Cristo foi colocada sobre a sua vida. E isso traz duas coisas para nós muito importantes. Através desse aspecto positivo da justificação, nós nos tornamos filhos de Deus, não é? E nós podemos temos acesso à vida eterna. A justificação, irmãos, ela é de uma vez por todas. Lembra lá, Romanos capítulo 1? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A palavra justificados, né? Ela está num tempo verbal no grego que indica o seguinte, que é algo que aconteceu no passado, mas ela tem reflexo no futuro, certo? Então, não fui eu que me justifiquei, eu fui justificado, é passivo, certo? Eu sou o sujeito reflexivo dessa ação em que Deus é o agente, né? Para citar a gramática. Então Deus é quem me justifica. E como ele fez isso? Na cruz. E isso aconteceu num tempo histórico, no passado. Mas essa ação que aconteceu lá na cruz, no Calvário, ela tem reflexo na minha vida hoje. É essa a ideia. Então, eu sou justificado mediante a fé na cruz do Calvário. E é nessa cruz, é pelo sangue derramado por Cristo ali, que nós temos paz com Deus. Então é um evento que foi completo no passado, mas cujos resultados
duram para sempre. Inclusive passam pela minha e pela sua vida. O cristão permanece justificado mesmo durante, né, o tempo em que ele peca até ele pedir perdão. Certo? Então, os arminianos vão pensar o seguinte: você pecou agora, você perdeu a salvação. Até você se arrepender, se você morrer nesse ato aqui, você está perdido. Agora não. Nós cremos o seguinte: você foi justificado uma vez por todas. Tá? Você não é visto mais como um criminoso diante de Deus. Eu queria que você fosse lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, irmãos, aqui, o início de Hebreus 10, nós estamos. O autor de Hebreus fala sobre os sacrifícios que eram produzidos em Israel, né? Ali no Antigo Testamento. Então, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que de ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, sendo purificados uma vez por todas, mas não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqui, irmãos, primeiramente, qual que é o tema de Hebreus? Né? A temática de Hebreus é a superioridade de Jesus. Que Jesus é superior a Moisés, aos anjos, ao templo, ao sacerdócio, que Jesus está sobre todas essas coisas. Por quê? Porque quando Hebreus foi escrito, havia uma perseguição dos judeus para com os cristãos, né? E muitos cristãos, debaixo dessa perseguição, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, queriam voltar ao judaísmo. Por quê? O cristianismo não tinha as pompas do judaísmo, não tinham as leis do judaísmo, não é? O cristianismo se reduzia à pregação da palavra. Então aqui o autor está mostrando o seguinte: como aqueles que estão voltando ao judaísmo estão escolhendo algo que é inferior. Que é inferior. Então, aqui o que ele está mostrando? O dia do perdão. Nós já falamos sobre isso na aula passada. O Yom Kippur, que é realizado pelos judeus até hoje, mas não com o sacrifício, porque eles não têm mais o templo. Então, ele está mostrando aqui o dia do perdão, onde se levava animal, esse animal era morto, e ele está dizendo o seguinte: todo ano a pessoa tinha que renovar esse sacrifício. Por quê? Porque o sangue daquele animal não era capaz de retirar o seu pecado. Qual é a premissa que ele trabalha? É do versículo 1, não é? Que a lei tem sombra dos bens vindouros. Ou seja, aquele sacrifício anual era uma prefiguração, era uma sombra daquilo que aconteceria com Cristo. Jesus vai verter o sangue em que nós vamos ser lavados de uma vez por todas. E se você continuar no capítulo 10 e chegar no versículo 14, olha que Hebreus vai dizer: porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. E disto nos dá testemunho o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Aqui, meus irmãos, o autor de Hebreus está citando Jeremias 31, não é? E Jeremias, ali tá, você se lembra do profeta Jeremias? O profeta Jeremias é um profeta que vai chamar o povo ao arrependimento, primeiramente, para evitar o exílio, mas esse povo não se arrepende e Jeremias começa, na segunda parte do seu livro, a mostrar que o povo iria para o exílio e como eles deveriam ir para o exílio e qual era a esperança que esse povo deveria nutrir. E essa esperança aqui de Jeremias 31 se refere aos dias do Senhor, certo? Aos dias do Senhor, onde a lei do Senhor vai ser derramada em nosso coração, onde nós vamos ter uma outra maneira de nos relacionar com Deus,
certo? Então, veja, Jesus é essa única oferta que nos aperfeiçoou para sempre. Então, a justificação, ela é de uma vez por todas. E por último, para nós encerrarmos nossa aula, ela é recebida pela fé, não é? Pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, a fé, o sangue de Cristo é a base onde nós somos justificados. Citando Charles Leiter outra vez. Mas a fé é o instrumento que nos dá acesso a essa justificação. Para citar a Confissão de Fé de Westminster, a fé não é uma espécie de força, né? A fé não é uma força ou um poder, tá? Tipo Star Wars. O cara tinha que acessar a força, não é? A força está dentro de você. Não é isso, não é Star Wars. A Confissão de Fé vai dizer o seguinte: a graça da fé, a fé é graça. Lembra lá? Salvos pela graça mediante a fé? A fé é graça pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, e a obra do Espírito Santo faz nos seus corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, primeiramente, a fé é graça de Deus, é um dom que Deus nos deu, certo? Pela fé, eu sou habilitado a crer. Eu sou habilitado a crer. Então, como assim? Eu creio em tudo que a palavra diz, eu ajo em conformidade com aquilo que cada passagem das Escrituras manda eu fazer, eu obedeço os mandamentos da lei do Senhor, não para garantir alguma coisa, mas porque eu já fui salvo, né? E o principal, a fé me habilita a aceitar e receber Cristo, firmar-me em Jesus e buscar uma vida de santidade, certo? Agora, essa fé, ela é operada de duas maneiras. Internamente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera internamente a fé em nós. E externamente pela pregação da palavra. Por isso que quanto mais palavra eu ouvir, quanto mais Bíblia eu ler, quanto mais vida de igreja, e aí eu digo sacramentos eu tiver, quanto mais vida de oração eu tiver, mais a minha fé é fortalecida. Aquela história, a primeira grande mentira que Satanás te conta é que você não precisa mais ler a Bíblia. Que a Bíblia é cansativo, que a Bíblia é um livro chato, que não serve para muita coisa e que você está perdendo tempo com isso. Não é? E aí você para de ler a Bíblia. E aí depois, a segunda mentira que o diabo te conta é que esse negócio de ficar orando também tá por fora. Deus já conhece seu coração mesmo, para que ficar orando? Para que ficar toda hora orando, toda hora falando? Não precisa. Terceira mentira que o diabo te conta é que esse negócio de vida de igreja é um retrocesso. Tem tanta gente que não vale nada na igreja, a começar do pastor, né? Então, para quê? Para que vida de igreja? Cada um tem que agir por si só. Esse negócio de igreja aí foi inventado por pagãos. A Bíblia está corrompida e coisas assim, não é? E aí você deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de ir à igreja. E aí você quer ter uma vida com Deus? Eu vou fazer um paralelo para você. Se você é casado, não faça isso, né? Mas vamos supor, você namora. Pare de falar com a sua namorada. Né? Não atenda os telefones dela. Não faça nenhuma vontade dela. Não é? Se você for casado, você perdeu o amor à vida. Né? Mas o que vai acontecer? O seu namoro vai acabar. Não é? A mesma coisa acontece na vida cristã, irmãos. Nossa fé vai sendo minada. Não é? Então, você é salvo pela fé, você recebe essa salvação pela fé. E não é uma fé qualquer, não é uma fé genérica, é a fé em Cristo. Você está alicerçado
em Jesus, não é? E aqui o versículo clássico para nós falarmos de fé é Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1, não é? Ali, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Qual é a pertinência desse versículo no contexto de Hebreus? Aquelas pessoas que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, eles não estavam vendo nada. Eles estavam vendo o quê? Pessoas que estavam se reunindo para ler a Bíblia, partir o pão e orar. Não é? Isso para eles era muito pouco, perto de tudo que o judaísmo tinha, de toda a história que o judaísmo tinha, de toda a tradição que o judaísmo tinha, não é? Era muito pouco, era muito falho. E aqui Hebreus vai falar o seguinte, olha, o problema é a sua fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você está esperando e você tem certeza que elas se concretizarão. E é você ver o que é você ter a convicção de fatos que não se veem. Eu vou citar uma frase do Charles Leiter que eu achei fantástica. Fé é o olho que não pode olhar para si mesmo. Gostei disso. A fé é o olho que não pode olhar para si mesmo. Por quê? A fé, ela não tem um fim nela própria. A fé, ela tem um fim em Cristo. Ela está olhando para Cristo. Ela leva a gente a olhar para Cristo. A fé está ocupada com o seu objeto. E qual é o objeto da fé? Jesus Cristo. É um olho que não pode olhar para si mesmo. Certo, irmãos? Então, o que nós aprendemos hoje? 7 características da justificação. Primeiro, ela se dá na base, que é o sangue de Jesus. Certo? Esse foi o preço que foi pago por você na cruz do Calvário. Segundo, ela é um ato jurídico. Você foi declarado justo por Deus. Terceiro, ela não possui gradações. Você é 100% justificado. Quarto, ela é mais do que um perdão. Fé, a justificação não foi o ato de Deus te perdoar para você sair numa boa, não é? E sem pagar os pecados. Não. A fé é a certeza que Cristo pagou os seus pecados na cruz. Quinto, ela é tanto positiva quanto negativa, ou seja, ao mesmo tempo que Jesus subtraiu os seus pecados, a justificação negativa, Jesus, ele imputou em você, ele adicionou a você a justiça e os méritos dele. Por isso você pode se declarar filho de Deus, por isso você pode esperar morar no céu, não é? A fé, sexto lugar, ela é de uma vez por todas. Ou seja, você não precisa fazer mais nada para pagar aquilo que Cristo já pagou por você. E por último, ela é recebida pela fé. A justificação é recebida pela fé. Queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos acompanhou, que viu esse vídeo. Abençoa a sua igreja, Senhor, abençoa a sua igreja com perseverança na palavra, para que nesses dias maus possamos, Senhor, dar o bom testemunho da nossa fé. Dá-nos, Senhor, essa certeza, aplica essa certeza em nossos corações, para que nós sejamos confortados pelo Senhor mesmo. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, boa noite.